E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Informática para o ensino de Física. Estamos no recomeço do curso, né? A gente chegou a começar um pouquinho, mas fomos parados. Então agora a gente está recomeçando. A gente vai ter 2 ciclos para trabalhar o curso, o que infelizmente não é muito tempo, mas dadas as condições que a gente tem para trabalhar, eu acho que é o razoável, né? E além disso é melhor do que fazer nada, né? Essa é a minha opinião pessoal, tá certo? E eu acho que eu vou tentar, nesses 2 ciclos que a gente tem, passar o espírito da coisa, né, para vocês, né, com a vantagem e a importância do uso dos computadores hoje também no ensino, né? E eu espero sinceramente que o curso seja agradável para vocês, que seja bom, que vocês aproveitem, aprendam, que os nossos encontros sejam bons também, tá certo? E eu queria fazer uma provocação com relação à questão dos objetivos do curso, né? Essa imagem que você vê aqui, ó, é legal que quando você está gravando, você troca a mão aqui, ó. O certo é inverter a mão. Coisas da inversão da gravação. Voltando. Então, assim, quando você olha para essa imagem ela é uma simulação de uma colisão de alta energia. Essa simulação foi feita no CERN, que é onde tem aquele LHC lá, que é o acelerador do tamanho de Cabo Frio, né? E eles lá, obviamente que isso exige um supercomputador, você não consegue fazer uma simulação desse tipo no seu PC em casa, a menos que você queira fritá-lo. Então, o que eles fazem? Eles pegam um modelo que vai fazer uma previsão sobre o que acontece se eu pegar 2 íons pesados e colidir. Eu botar esses caras a uma velocidade que é uma fração já alta da velocidade da luz, e quando eles colidem, o que vai acontecer? Quando esses íons colidem, esses modelos preveem que vai chover partícula para todo lado, vai chover pedaço, fragmento, energia, fótons. E aí, a vantagem é que quando você olha para isso, você consegue ir olhando para cada linha dessa e perceber que cada linha dessa é uma partícula. Então você consegue prever, por exemplo, até pela trajetória que elas têm, que tipo de partícula vai ser. E aí você pode fazer uma previsão sobre quantas partículas serão, e aí você faz um balanço de energia disso, e aí você faz um experimento. Os caras vão lá e botam os caras para colidirem. O que também vai exigir computadores, porque para você detectar uma colisão dessa natureza aí, você precisa de um detector. Você olhando assim, ó, peraí que vai colidir. Você não vê absolutamente nada. Então você vai precisar de sensores ultra sensíveis, campos magnéticos absurdos para conseguir fazer isso. Então você vê como que o computador ele entra na jogada. Ele vai entrar no teste do modelo e ele vai entrar também para fazer medidas. A gente não é mais capaz de fazer medidas desse tipo, tá? E as vantagens disso é que você é capaz de, primeiro, testar o seu modelo na capacidade dele de preditiva, que é uma maneira de você pensar assim, eu estou pensando do jeito certo sobre a matéria, e a outra é você obter os dados, que é a fonte da verdade científica. Não tem como você dizer que seu modelo é bom se ele não concorda com os experimentos que você pode fazer na realidade. Só que nesse caso, um experimento só é possível se você tiver um sensor ultrassensível. Então você precisa do computador para poder fazer a aquisição dessas medidas aí, certo? E aí você começa a perceber o jogo científico, né? Usa os computadores nisso, né? Então, se você tem hoje os computadores como companheiros assim inegáveis dos cientistas, por que eles não poderiam ser companheiros dos professores também? Eu acho que a gente hoje dispõe de uma série de simulações, animações, coisas que a gente poderia usar, que poderia também dar uma turbinada, dar um boost no nosso ensino. E eu acho que a ideia é tentar passar isso para vocês. E esse curso, então, ele vai ter
pelo menos dois grandes objetivos e que podem estar presentes nas atividades como um todo, né? Como se fossem duas faces de uma moeda. Que é um objetivo prático, que é de fato você conseguir aprender a lidar com essas ferramentas, para você utilizá-las mesmo nas aulas. E também um objetivo que é um pouco ideologizante, assim, né? É que por trás dessa coisa toda do uso dos computadores, que você tem que começar a ter consciência de por que está usando eles, você vai começar a perceber de forma mais consciente o próprio ciclo científico. A gente vai ver isso agora, já já na aula. Então, eu acho que a gente consegue, ao mesmo tempo, falar do aspecto prático, mas também falar do aspecto ideológico, que tem muito a ver com o que está faltando no mundo hoje, que é visão científica. Visão científica para tratar de assuntos científicos. Eu acho que os conteúdos por si só não são capazes de fazer o cara pensar cientificamente, tá? Eu vou deixar esse teasing para vocês. Então, eu espero que o curso seja legal para vocês, que seja proveitoso. Eu vou ainda combinar com vocês melhor a questão dos encontros síncronos. Eu acredito que quinzenalmente pode ser interessante, até para vocês poderem ter tempo de trabalhar as atividades que eu vou passar para vocês. E no mais é isso, tá? Eu acho que não há de ser um curso mortificante para vocês não, tá certo? Então é isso. Eu deixo um abraço para vocês. Em breve a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Então, como eu dizia há pouco para vocês, a gente deve pensar nisso, tá? Que é a questão de trabalhar o ciclo da evolução das teorias físicas, né, científicas, né? As ciências naturais, elas têm um método. E o conhecimento científico, ele se diferencia de outros conhecimentos porque é um conhecimento que tem método, né? O que é diferente de uma receita. A receita é uma coisa já pronta, dada, né? Você vai fazer do mesmo jeito. Método não. Mas o fato de você ter um método te orienta na sua maneira de adquirir conhecimento sobre a realidade. E eu acho que isso também deve ser parte do ensino. Não só falar sobre as leis físicas, falar das teorias, do sentido de que o cara aprenda os conceitos, as relações entre eles, o que acontece se eu aplico uma força num cara, o que acontece se eu tiver velocidade constante. Enfim, eu posso falar de todos os conceitos, mas é importante que a gente também fale a respeito de como a ciência é construída. Eventualmente, nas aulas, você tem que tirar algum tempo para fazer isso, para que o aluno crie um senso de como que o conhecimento científico funciona. Não só aprender conhecimento científico, mas aprender como ele funciona, como ele é construído. Eu acho que isso tem um aspecto de enculturar o sujeito, né? Fazer o cara... tem um termo muito famoso hoje que é alfabetização científica, que é exatamente fazer o cara aprender a ler funcionalmente a realidade. Então, esse ciclo eu coloquei ele de modo muito resumido aqui. Ele tem 3 elementos, seria o modelo, previsão e medida. O modelo seria o que a gente pensa que é a realidade, e aí pensando num fenômeno, a gente olha para um fenômeno e a gente tira daquele fenômeno conceitos e constrói uma espécie de fenômeno modelo. A gente constrói um modelo. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu não vou estudar aquela coisa, eu vou estudar o modelo que eu vou construir. E aí, esse modelo, ele vai levar em conta correlações empíricas, que tipos de grandeza eu acho que estão ali. De repente, vou ter que criar grandezas para poder estudar aquele fenômeno. E aí eu vou pensar as hipóteses a respeito daquele fenômeno. Então, isso tudo dentro do modelo. Aí eu vou tentar achar uma relação matemática entre esses conceitos. Eu vou tentar pensar de forma lógica, eu vou deduzir logicamente certas consequências que vão virar previsões do modelo. E essas previsões, elas vão me orientar a bolar experimentos para testar o modelo. Não adianta eu tentar testar o modelo naquilo que ele não pode prever. Então, primeiro eu vou prever o que o modelo pode me dar, que tipo de abordagem ele pode me permitir, e aí sim eu vou olhar para aquelas previsões e vou bolar experimentos em que eu vou fazer medidas, e aí eu vou comparar essas medidas com o que o modelo prevê. Se o modelo for bem sucedido, ele vai continuando a fazer previsões, e aí você entra num ciclo, num loop. E eu faço essas medidas dessas novas previsões e vou no modelo. Se o modelo tiver sucesso, vai continuar no loop. Se esse modelo passar pelo loop algumas vezes, ele pode virar uma teoria.
Se ele passar pelo loop muitas e muitas vezes, ele pode virar uma lei física ou um princípio. Se ele vai chegar uma hora que esse modelo pode furar, e aí você vai ter que criar um outro modelo e assim vai. Então a ideia da evolução das teorias é basicamente essa. E aí qual que é o bacana disso? É que, embora o experimento seja a fonte da verdade, como o próprio Poincaré diz, o Poincaré também diz o seguinte, que a ciência ela é feita de fatos, ela é constituída de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos. Mas um amontoado de fatos não é ciência, assim como um amontoado de tijolos não é uma casa. Esse cara está dizendo uma coisa muito profunda aí, que não está na linha, não tá em palavras aí. Para mim, o foco dessa frase está na palavra casa, porque ele está dizendo assim, a ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos. O que você olha e vê é uma casa, mas no fundo o que tem lá são tijolos. E a ciência, no fundo, são fatos, mas quem construiu aquela ciência pegou os fatos e encaixou de um modo ordenado, pensando em obter algum tipo de resultado, que é uma casa. Toda casa tem uma característica, né? Em geral, as casas têm isso, paredes, janela, porta, telhado. Dificilmente você vai encontrar uma casa que não tenha essas coisas. Pode até ser que mude um pouco, né? Mas toda casa basicamente tem isso. Então a ciência que o homem constrói com os fatos, ela é tão importante quanto os fatos. Os fatos são critério de verdade, mas com um monte de fato na mão você não faz absolutamente nada. Então você precisa de ter um modelo para tentar testar. Então você olha para o fenômeno, você imagina como ele funciona, como é, e aí você vai e testa. Então olha só que coisa bonita, que jogo, né? De vai e vem, né? Esse ciclo, né? Eu queria observar que a gente faz isso pouco nas aulas. Tem uma série de fatores, tempo, às vezes maturidade do aluno, mas a verdade é que a gente faz pouco isso. A gente discute pouco como que as teorias são feitas, como que elas avançam, como que elas triunfam, como que elas sofrem derrotas e como que novas teorias vão entrando no lugar daquelas. A gente fala muito pouco disso. Então, mais uma vez, eu acho que tem uma coisa por aí que é importante, né? E aí o que eu falei, o computador ele vai entrar para fazer parte desse ciclo. E ao usar o computador, você vai evidenciar o ciclo, pô. Certo? Então o computador, como eu falei antes, ele vai entrar do modelo à previsão, ou seja, você vai rodar o seu modelo num computador e ele vai prever coisas. Inclusive ele pode prever coisas que você nem esperava, né? Que são totalmente contra-intuitivas, né? A gente vai ver isso ao longo do curso, certos comportamentos que a gente mesmo não previa, tá? E o computador vai entrar também no processo de medida, né? Uma série de medidas que você vai fazer. Você vai usar o computador, sensores, periféricos, tá certo? Eu podia citar hoje o Arduino, que é uma placa, que é um microcontrolador, que é muito utilizado hoje para fazer medidas de tudo que é tipo, cara. Tá? Pressão, temperatura. Você faz o diabo com isso hoje. Então, são coisas que vieram para ficar. Então, como que os computadores podem ser utilizados, né, na questão da evolução das teorias e também em termos de ensino? Tem um aspecto da instrução assistida. Isso foi muito comum até a década de 80, começou como uma espécie de livro digital, livro eletrônico, e os computadores eram uma espécie de tutores. Uma pequena vantagem é que o livro eletrônico, né, na época, o livro que você tem em papel, ele pode conter imagens, o que melhorou para muita gente, né, ter imagem no livro. E os eletrônicos têm uma vantagem a mais, que é você pode colocar vídeos, não só fotos. Então, tinha uma coisa bacana aí. Uma desvantagem clara que essa instrução assistida tinha era a passividade do aluno. O cara ficava só ouvindo, né? O que não é muito diferente do que a gente ainda tem, né? Mas a ideia é que o computador vinha para gerar uma mudança, né? E o cara continuava como era antes, então em 80, no fim de 80, perdeu potência, né? E aí você tem simulações onde você explora modelos físicos, o cara vai te dar uma coisa pronta e você vai explorar. Tem a modelagem, que você vai ter que criar o modelo e explorá-lo. Então aqui já tem um salto a mais, e aí tem uma coisa legal de que você vai ter que começar a criar, construir os seus modelos. A primeira, então, é uma parte que é mais tranquila, e é a que em geral se usa em aula com os alunos, que você vai explorar os modelos. E essa segunda você vai mergulhar um pouco mais fundo na questão do ciclo científico. Você vai ter que criar o seu modelo. E a terceira, que é a medição, que é você obter os dados, né, de experimentos usando os sensores. E você pode armazenar e tratar estatisticamente aqueles dados, usando o próprio computador. Eu queria começar então com um exemplo de simulação.
Então esse aqui é um aplicativo que é uma simulação. Ele foi produzido pelo grupo do FET, que é da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que é um grupo bastante tradicional nessa área. Eles talvez sejam pioneiros, né? E eles têm uma plataforma que tem, sei lá, um quaculhão de simulações lá, de várias áreas, matemática, química, biologia, geologia. É isso, os caras são incríveis nisso aí. E eles têm uma coisa legal, é que todos esses aplicativos foram testados, cara, em larguíssima escala. Então eles conseguiram parametrizar, otimizar todas essas simulações, tá certo? Então elas, digamos assim, são o melhor que poderia ser, tá? E como toda simulação, ela tem todo um cuidado visual, né? Ela deve ser atrativa visualmente. E ela tem uma série de controles de parâmetros, né? Por exemplo, eu tenho aqui duas molas, 1 e 2. Aqui eu consigo controlar a constante da mola. Obviamente eu não estou conseguindo ver números, então é um controle apenas de constante pequena ou grande. Então você vai estabelecendo intuitivamente ou qualitativamente. É claro que talvez esse tipo de controle induza a gente a estimular o aluno a calcular essas constantes, que é possível, né? Você tem outros tipos de controle, como por exemplo, qual é o comprimento natural dessas molas. Então ele vai te dizer. Ele vai te pedir a posição de equilíbrio, por exemplo. Isso vai acontecer quando você pendurar, por exemplo, um corpo. Se eu colocar um corpo aqui de 100 gramas, eu trago ele para cá, ó, ele já dá até uma sambadinha. Essa que seria a posição de equilíbrio do corpo, certo? Eu posso alterar a gravidade, eu posso colocar uma gravidade grande, que vai fazer, obviamente, ele esticar mais essa mola. E você pode, por exemplo, se perguntar por quê, ou perguntar para o seu aluno, né? A gente pode fazer ela ser nula, e ela sendo nula, a posição de equilíbrio é exatamente onde é a posição de comprimento natural da mola. Né? Faz sentido esse tipo de comportamento? Então são perguntas que você vai se fazendo ao mexer nesses controles, certo? Que eu vou colocar da Terra, que é mais tranquila, mais conhecida, né? Eu também tenho, por exemplo, instrumentos de medição, né? Eu posso pegar uma régua aqui, eu posso medir a diferença entre o comprimento natural da mola e o comprimento dela, equilibrando uma massa de 100 gramas. Com isso aqui eu consigo calcular a constante da mola, né? Por que eu consigo através desse método, né? Me responda você. Então eu consigo fazer isso. Eu consigo também cronometrar, por exemplo, se eu colocar esse sistema para oscilar, eu posso contar o número de oscilações e cronometrar isso. E eu posso obter então o número de uma oscilação completa, certo? E eu posso utilizar massas distintas, eu posso comparar, como eu tenho duas molas, comportamentos, por exemplo, de duas massas diferentes. Né? Se eu colocar duas massas diferentes para oscilar, como é que eu posso comparar os períodos dessas oscilações? Qual é a minha intuição inicial? Né? Se eu tenho um aqui de 100 gramas e um de 50, como que eu compararia os períodos de oscilação, né, das duas? Então são coisas que você pode fazer. Você pode colocar as massas desconhecidas e reparar o que, que acontece. E aí você pode estimar qual é a massa que tem aqui. Né? Então você tem uma série de coisas que você pode fazer para experimentar. Né? Eu posso, por exemplo, mudar. Eu posso colocar uma mola grande e bem espessa. Eu posso colocar uma mola pequena e mais fina. Mas eu posso, por exemplo, aqui, olha, parâmetro constante. Eu posso colocar a espessura da mola, tá vendo? E aí eu vou mexendo no comprimento. Ó. Eu posso fazer a mola ter metade do tamanho da outra. E aí, se eu pendurar um corpo e outro e pôr para oscilar, que tipo de comportamento eu esperaria ter? Né? Como que o tamanho da mola, se eu cortasse a mola ao meio, né? Como que isso afeta o período de oscilação? Eu espero que ele vai aumentar, ele vai diminuir, ele vai dobrar, ele vai ficar pela metade? Ou é uma relação mais maluca que essa? Então tem uma série de coisas que você pode fazer numa simulação. E isso assim é maravilhoso, você encorajar o cara a ficar brincando com isso, né? Sem toda aquela preocupação matemática de fazer os cálculos.
Ele vai simplesmente experimentar. Obviamente que você vai orientando, guiando, mas ele vai experimentar, assim como eu vou pedir para que vocês façam isso, certo? Então, o que eu vou fazer, eu posso, por exemplo, aqui ir mudando, tá vendo aqui embaixo? Eu tenho outras salas, outros laboratórios, né? Um laboratório de vetores, onde eu posso ficar pedindo aqui o deslocamento. Eu posso botar uma massa aqui, tá vendo? Ela fica me dando deslocamento. Eu posso pedir, cadê? Tá vendo, ó? Já deu outra coisa. Eu posso ficar pedindo, por exemplo, a velocidade. Eu posso pedir também a aceleração. Por exemplo, aqui está muito rápido, né? Eu venho aqui e mando ele fazer lento. Olha que interessante. Eu consigo então mapear o que está acontecendo, né? Eu posso marcar, por exemplo, a posição de equilíbrio e vejo que toda vez que ele passa pela posição de equilíbrio, a aceleração que está em amarelo é zero. Em todas as outras posições ela é contrária, tá vendo? Ao deslocamento. Reparou? Um outro fato interessante é que a velocidade, ela de fato é máxima quando ela passa por esse ponto aqui central, né, de equilíbrio, certo? Então eu posso fazer, por exemplo, uma análise das forças, né? Tá vendo? Você nota que a força de mola, ela vai ora produzir, né, junto com o peso uma resultante para cima e ora ela vai produzir resultante para baixo junto com o peso, né? Que é uma característica restauradora, né? Tem tudo a ver com aquele fato de que a aceleração é contrária ao deslocamento. Eu posso pensar, por exemplo, em termos de força resultante. Olha aí, que é exatamente o efeito restaurador de que eu falei, ó. Essa força sempre aponta para a linha de equilíbrio, que seria estável, ok? Então, você tem aqui uma infinidade de coisas que você pode fazer. Você pode estudar a energia disso. Eu posso colocar uma massa lá e ficar observando, ó, o que acontece com a energia cinética. Posso botar, ó, energia cinética, energia gravitacional, energia elástica. Então eu posso ficar aqui estudando, observando esse sistema. Aqui ele botou amortecimento, mas eu posso, por exemplo, tirar amortecimento. Eu posso, por exemplo, anular a gravidade e eu vou ter só força, energia cinética e energia elástica. Então eu posso vir aqui, ó, a energia potencial elástica está no talo, a energia cinética está quieta e a energia total é igual a energia potencial elástica. Como você vê aqui, quando eu solto, ó, elas ficam num jogo de inversão, tá vendo? Se eu botar mais lento, ó, hora potencial é máxima, hora cinética é máxima. Hora potencial é máxima, hora cinética é máxima. E aí você nota, por exemplo, que a cinética é máxima quando ele passa por esse ponto de equilíbrio, ó. Tá vendo? E a potencial é máxima exatamente nesses extremos. Ok? Então você tem... Isso eu estou anulando a gravidade. Então eu estou tendo só um balanço entre energia cinética e energia potencial elástica. Então você pode fazer discussões de energia nesse caso, né? Você pode fazer discussões de energia nesse caso. Enfim, existe uma série de utilidades interessantes que você pode fazer. Existe uma série de utilidades interessantes que esse aplicativo tem nas suas diversas salas que você pode explorar, certo? Mas eu queria antes, eu vou fazer uma pausa rápida para discutir um pouco o modelo, como a gente pode testar essas previsões que a gente faz em cima do modelo, né? Nessa parte agora, eu vou abrir um pouco a caixa preta dessa simulação, que seria a modelagem algébrica dela, de onde que vem todos os parâmetros que fazem aquela simulação funcionar daquele jeito, certo? Então, eu vou falar aqui rapidamente do modelo básico, espero que todos compreendam bem, tá? Qualquer coisa a gente retoma um pouco, a gente tira dúvidas depois. Então, o que a gente tem como exemplo principal de oscilador harmônico simples, que é esse tipo de sistema, né? Massa-mola. Massa-mola. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco a modelagem que está por trás daquela simulação. Eu estou mostrando isso porque eu quero chegar num resultado que é basicamente uma previsão que o modelo faz. Então normalmente você faria ou faria isso em sala de aula ou
de repente daria o resultado e pediria para o aluno fazer, enfim. Então, o que você tem é um sistema mecânico, então você vai aplicar a segunda linha de sistema para entender, a partir das forças que agem sobre ele, qual vai ser o movimento que ele vai ter, subsequente, né? Então a segunda lei ela faz essa conexão entre o mundo das causas, que são representados aqui pela força resultante, e o mundo da descrição, né, ou do movimento consequente, do efeito, que é o movimento, né, representado pela aceleração, mas que na verdade é a variação da velocidade no tempo. Então, só lembrando que um sistema como esse tem uma força típica menos kx, que é uma força de Hooke, e que esse menos kx, essa proporcionalidade com menos o deslocamento, é que dá o efeito restaurador. É exatamente porque a aceleração vai ser sempre o negativo do deslocamento. Então, quando o deslocamento for positivo, a aceleração vai ser negativa, ou seja, vai apontar para o sentido contrário. E quando o deslocamento for negativo, a aceleração vai apontar para o sentido positivo, ou seja, contrário ao deslocamento. E isso vai produzir um movimento oscilatório, certo? O fato é que, como que você lida, ou como que a partir desse tipo de estrutura você consegue chegar a algum resultado plausível de você verificar, né? Então você vai manobrar um pouco essas equações, e o fato é que, quando você vai para a segunda lei, essencialmente a segunda lei ela carrega uma informação que é: se a força resultante for variável ao longo de um trajeto, o que vai ficar como, digamos assim, saldo líquido para você calcular é uma força resultante média, que vai gerar uma aceleração média e fim de papo, tá certo? Então o fato é que você tem uma força que é variável com o deslocamento, que é exatamente o que muda quando o corpo se mexe, se move. Então, naturalmente, essa força está mudando. Então, digamos que o deslocamento que eu quero efetuar é de uma posição que eu chamo de x máximo, ou de amplitude, né, até o ponto zero, que é o ponto de equilíbrio. Então, nesse deslocamento, a força ela vai desse valor que tem a ver com x máximo até o valor zero, que é quando x igual a zero. Nesse percurso aqui, essa força ela vai ser representada por uma força média, mas que eu consigo expressar em termos de força máxima. Isso aí vai um truque de experimental. Os físicos experimentais têm certos truques para fazer teorias, né? Porque no fundo, o que acontece? A diferença, por exemplo, entre a força máxima e a força média é só um fator numérico. Em particular, para aqueles que conhecem bem como essa força se comporta, o fato dela ser linear implica que a força média vai ser a metade da força máxima. Ou seja, entrou só um fator 2 aí. Então, fatores numéricos, eles podem entrar no final. Porque de cara, o que você quer? Você, no fundo, está mirando obter relações funcionais entre essas variáveis. Os fatores numéricos você descobre depois com o experimento, tá? E aí você tem, então, do outro lado, onde está a aceleração em si, ela também, embora você obtenha um valor médio, a variação da velocidade, ela também trabalha com extremos. Você vai dizer qual é a inicial e qual é a final. Então, por exemplo, quando esse corpo começa a se mexer nesse x máximo, assumindo que eu puxo a massa e solte do repouso, a velocidade inicial é zero, e a velocidade final vai ser essa velocidade aqui, que seria a velocidade máxima. E aí a máxima por quê mesmo, hein? E aí o fato é que você tem, então, algumas incógnitas aqui, algumas variáveis. Você tem uma equação com muitas variáveis. Então, qual é o truque? É você tentar reduzir as variáveis. Por exemplo, eu posso fazer a velocidade máxima cambiar com a velocidade média. Porque, da mesma maneira, como eu falei com a força, embora possa não ser um número tão conhecido, eu sei que a velocidade máxima, que é um número, e a velocidade média, que também é um número, elas podem se igualar usando apenas um fator numérico, tá certo? Então eu posso trocar a velocidade máxima pela velocidade média, tranquilamente, que é o que eu faço aqui. Quando eu pego as quantidades médias, eu vou pegar então a força máxima, esse Ka aqui. Mais uma vez, o fator numérico está escondido, eu não estou preocupado com ele, mas ele está aí. E onde estava a velocidade máxima, eu coloquei velocidade média, que é exatamente o valor da amplitude dividido pelo tempo gasto nesse movimento. E aí repara que eu reduzi consideravelmente as variáveis do meu problema. Essa amplitude aqui vai se cancelar com essa,
vai sobrar só tempo aqui, que vai ficar tempo ao quadrado, 1 sobre t ao quadrado é proporcional a k sobre m. E aí o fato é que esse movimento é periódico e o período vai ser proporcional a esse t aqui. Em particular vai ser 4 vezes isso, né? Mas como eu falei, em termos de proporcionalidade, os fatores numéricos ficam para o fim. Então a gente sabe que o período vai ser proporcional a esse tempo de 1/4 de ciclo. E esse tempo aqui vai ser proporcional à raiz quadrada da massa pela constante da mola. E aí você chega a essa previsão aqui. A previsão do modelo é que o período desse sistema ele seja igual a uma constante a determinar vezes a raiz quadrada da razão m sobre k. Então aqui ele está te dando uma ideia de como que m e k podem influenciar o período de oscilação do sistema. E aí você olha para essa fórmula, você diz assim, olha, eu tenho algumas coisas a fazer aqui. Primeiro, eu posso descobrir essa constante, conhecendo a massa, a constante e cronometrando o período, eu posso determinar a constante. Eu posso verificar a independência da amplitude, porque nota, quando eu faço essa estimativa aqui de relação, a amplitude simplesmente some. Pô, mas aí tu pensa assim, caramba, se eu esticar pra caramba a mola, ela vai ter uma amplitude maior, então a massa vai ter que percorrer um deslocamento, a distância muito maior do que antes. E ela não vai gastar mais tempo para isso? Então são perguntas que você deveria se fazer. E aí essas perguntas, esse tipo de, por exemplo, de independência é contraintuitiva. Qualquer pessoa que você perguntar se depende da amplitude vai dizer que sim. Então é legal de você poder testar isso. E outra é verificar se de fato essa raiz quadrada aqui e essa razão são compatíveis com o que você pode observar. E a simulação está lá para isso. Então, eu vou, a título de ilustração, mostrar um desses fatores e aí eu vou pedir para que vocês façam o restante, ok? Então eu tenho aqui, voltando ao nosso laboratório, eu vou colocar, por exemplo, massas de mesmo comprimento e eu vou colocar então uma massa de 100 gramas aqui e vou colocar uma outra massa de 100 aqui. Então são sistemas iguais e eu vou colocar eles para oscilar, certo? Aí aqui eu vou dar um pause, ok? Um eu vou puxar um pouco e outro eu vou puxar bastante. E quando eu der o play, eles vão começar a oscilar juntos, tá? Então a gente vai poder saber se de fato a amplitude tem a ver com o período ou não. Nota que aqui essa posição verde é de equilíbrio, então repara que a amplitude aqui é bem maior do que a amplitude aqui é bem maior do que aqui. Então assim, a expectativa é que se a amplitude interfere no período, isso vai aparecer agora, ok? Então vamos lá, play. Eu não sei para vocês, mas para mim, ó, tá batendo igual, ó. Assim, não, tá. Então, pera aí, vou botar bem menos aqui e vou botar mais aqui. Vamos lá, play de novo. Continua a mesma coisa. Então, aqui você consegue mostrar uma coisa interessante. Que a amplitude de oscilação não vai interferir no período da oscilação. Cara, isso é um resultado totalmente contraintuitivo. E aí uma primeira tarefa para vocês é criar argumentos que mostrem por que a amplitude não interfere. Eu quero que vocês procurem uma explicação o mais qualitativa possível. Pode usar as leis, pode usar argumentos. Uma outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é observar como que massas diferentes vão se comportar. Por exemplo, eu coloquei aqui uma massa de 100 gramas na esquerda e uma de 50 na direita. E qual que seria a nossa expectativa intuitiva do comportamento desse sistema? Diz para mim, qual deles você acha que vai ter maior período? Então vamos lá, dá o play. Bom, eu acredito que vocês estejam observando que o maior período é daquele que oscila mais lentamente, tá vendo? Que é o de 100 gramas. Isso é razoável? E mais uma vez, eu quero que vocês deem uma explicação qualitativa para isso. Papai, a gente não ia tomar sorvete. Espera aí que o papai tá gravando a aula aqui. Mas pode me dar sorvete? Tá, aguenta aí que eu já vou lá. Qual sorvete? Calma que eu vou lá. Espera, tá?
Eu poderia, por exemplo, pegar aqui esse sistema com duas massas de 100 gramas e eu posso alterar a constante da mola. Eu posso fazer a mola ficar mais mole, vamos dizer assim, com uma constante menor, menos rígida, né? E eu posso pensar o seguinte: o que acontece quando eu ponho os dois para oscilar? Ops. Qual é a minha intuição? Se eu ponho os dois para oscilar, enfim, a amplitude não interfere, não importa, ok? Então, qual é a minha expectativa? Qual deles vai ter maior período, né? Então, se eu dou o play, opa, quem tem uma constante menor vai ter um período maior. Olha que interessante. Uma coisa legal que a gente pode fazer é que eu posso alterar isso aqui, ó. Eu posso alterar com a coisa rodando, ou seja, repara como que aumentando a constante, como o sistema fica mais frequente, tá vendo? O que significa que o período dele está diminuindo. Então eu posso pegar aqui, ops, diminuir. Uma coisa interessante que a gente pode fazer, por exemplo, eu posso pegar aqui a massa de 50 com a massa de 100. Eu posso colocar esses dois sistemas para oscilar. Deixa eu só fazer um... Eu posso pegar uma massa de 50. Eu posso pegar, por exemplo, a massa de 50 e uma massa de 100, pôr os dois sistemas para oscilar. Eu posso tentar, por exemplo, ir alterando. Repara que aqui o período é pequeno. Eu posso alterar, então, minha constante da mola. Tá vendo que eles estão quase juntos? Aqui eles estão quase em oposição, tá vendo? Aqui essa da direita já está mais frequente, tá vendo? Aqui eles estão em oposição, tá vendo? Mas para mim parece que eles estão oscilando quase que juntos. Vamos fazer esse teste? Vou botar os dois juntos aqui, vamos ver. Tá quase, né? Não tá ok, mas tá quase. Então repara que se eu tenho uma massa menor, ela tendo uma constante menor, eu consigo ter um sistema parelho, por exemplo, com uma massa maior, com uma constante também maior. Então aquela razão pode ser razoável, né? Então eu mostrei para vocês aqui algumas funcionalidades, como esse sistema pode ser utilizado. Então eu vou deixar para vocês algumas tarefas, vou disponibilizar o link dessa simulação e aí a gente vai então na semana que a gente tivermos nosso encontro síncrono, a gente vai conversar sobre o que vocês conseguiram fazer, se vocês conseguiram obter as medidas, responder as perguntas que eu fiz, e é isso. Bom, galera, então essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu deixei, obviamente, um monte de ponta solta aí para vocês poderem ir encaixando as coisas, para que vocês tenham a sensação que vocês devam produzir nos alunos também, né? Então a ideia é vocês explorarem o máximo que vocês puderem, do ponto de vista intuitivo, né? O que a intuição de vocês diz que vai acontecer, e aí você pode testar se vai ou não acontecer. E também você vai poder testar o modelo que eu apresentei para vocês, que é o modelo clássico para oscilações. Eu quero que vocês me deem uma explicação de por que movimento vertical pode ser harmônico simples, que é esse tipo de oscilação que a gente está vendo. E tentar responder algumas daquelas perguntas, né? Se vocês conseguem determinar aquela constante da fórmula do período, se vocês conseguem verificar aquela relação da raiz de m sobre k, se de fato é consistente com o que você pode esperar nesse tipo de simulação. E é isso, eu acho que é uma forma de vocês entrarem em contato com uma espécie de laboratório virtual, onde vocês vão fazer experimentos para desenvolver ideias, desenvolver conceitos, aprimorar, aprofundar também alguns conceitos e também fazer medidas, né? Porque você tem um cronômetro, tem a régua. Como é que você faria para medir essa constante elástica aí que não está informada, certo? Como que você faria para comparar e para conferir se o período depende da raiz quadrada da massa?
né? Então são tarefas que eu vou deixar para vocês explicadinhas lá, que vocês devem fazer até o nosso primeiro encontro síncrono, que vai acontecer nessa próxima semana. Então eu espero que vocês estejam lá, que façam essas tarefas, para a gente poder fazer uma discussão bacana, legal, né? Em cima daquilo que vocês trabalharam. E é isso. Até a nossa aula.